Faço cócegas grátis em vocês. O mínimo seria se inscreverem. Este caso ocorre nos Estados Unidos da América nos anos 1990. Uma jovem mulher saiu do seu banho matinal totalmente alheia ao olhar demoníaco fixado nela, de dentro do seu próprio quarto. O vapor ainda subia suavemente de sua pele molhada enquanto ela pegava uma toalha. Ela acreditava que estava sozinha. Ela não estava. Em meros momentos, os vizinhos ouviram o som de um baque surdo, de um corpo batendo no chão e o grito agudo de um grito. E então silêncio absoluto. Ela foi uma das 6 vítimas. Esse é o caso do assassino de Claremont. Tiffany Schultz, de 20 anos, tinha tudo pela frente. Nascida em uma família respeitada no norte da Califórnia, Tiffany mudou-se para San Diego cheia de ambição, com o sonho de estudar literatura na Universidade Estadual de San Diego. Amigos a lembravam como brilhante e compassiva, mas, por baixo da alegria de Tiffany, havia uma luta oculta. Pressões financeiras a empurraram para um trabalho que ela não queria fazer, dançarina exótica em um clube local. Era algo sobre o qual ela falava frequentemente. Ela descrevia como um mal necessário, apenas um degrau em direção ao seu sonho final de se tornar uma professora de inglês. Sua vida foi ainda mais complicada por seu relacionamento turbulento com Christopher Burns, que era seu namorado de 28 anos. Os dois costumavam discutir sobre o trabalho dela, e ele até poderia se tornar violento. Os vizinhos já estavam acostumados a ouvir vozes altas vindas do apartamento de Tiffany, ocasionalmente pontuadas pelo som de portas batendo e gritos abafados. Apesar de tudo, Tiffany estava determinada a recuperar sua independência. Ela planejou um futuro para si mesma, livre de medo ou compromisso. No entanto, alguém tinha outros planos para Tiffany. Planos muito mais sinistros do que ela poderia ter imaginado. No dia 12 de janeiro de 1990, San Diego acordou para uma manhã de inverno clara e brilhante. Por volta das 10 da manhã, Tiffany estava sozinha dentro de seu apartamento, no segundo andar, na Cowley Way. Ela tinha estado na sua varanda, mas alguém a observava de longe, anotando cuidadosamente sua rotina e cativado por sua vulnerabilidade. Esse mesmo alguém se aproximou furtivamente do apartamento dela, despercebido. Ele subiu silenciosamente as escadas em direção à porta aberta dela. Momentos depois, Tiffany entrou de volta do terraço, se preparando para tomar um banho. Ela jogou suas roupas de lado casualmente, sem saber que cada movimento que fazia estava sendo observado de dentro de sua casa. Enquanto Tiffany estava no chuveiro, o agressor foi silenciosamente para sua cozinha, pegando uma faca grande e afiada da gaveta. Armado e sem hesitação, ele se aproximou do banheiro, impulsionado por impulsos sombrios, além da compreensão. Quando Tiffany saiu do chuveiro em uma sala cheia de vapor, ela nunca teve uma chance. Em um frenesi de violência, o agressor a esfaqueou repetidamente, 47 vezes para ser exato, cada golpe entregue com uma precisão calculada que revelou uma obsessão horrível pelo coração. A lâmina perfurou seu peito repetidamente, perfurando órgãos vitais, não deixando dúvidas sobre a intenção do agressor. Ele queria Tiffany morta, sem sombra de dúvidas, não deixando nada ao acaso. O sangue espirrou pelas paredes, acumulou-se no chão de azulejos e manchou o carpete macio, pintando um retrato grotesco de brutalidade descontrolada. Do lado de fora, vizinhos mais tarde lembraram de ouvir um grito perturbador que foi abruptamente interrompido, seguido de um baque surdo. Mas eles descartaram isso como apenas mais uma discussão entre Tiffany e seu namorado, e então ninguém chamou a polícia. Horas depois, seu namorado Christopher entrou no apartamento e descobriu Tiffany morta. Quando as autoridades de San Diego chegaram ao local, horas depois, notaram que não era um assassinato típico. A suspeita recaiu sobre seu namorado Christopher, cuja história violenta com Tiffany parecia se encaixar com o crime. Horas depois,
Christopher estava sob custódia, protestando veementemente sua inocência, enquanto os detetives pressionavam por uma confissão. Mas 3 dias depois, as evidências inocentaram Christopher. Não havia impressões digitais que o ligassem à arma do crime, e, no momento do assassinato, ele estava longe do apartamento. Então, ele estava livre para ir, o que deixou a polícia de San Diego com uma realização arrepiante. O assassino ainda estava à solta. A polícia estava preocupada que ele estaria livre para matar novamente, e ele matou novamente. Apenas um mês depois, no dia 16 de fevereiro de 1990, a vida de outra jovem promissora foi apagada em Claremont, a apenas alguns quarteirões da casa de Tiffany. Janine Weinhold, de 21 anos. Janine tinha todo o seu futuro planejado, com sonhos de se tornar uma advogada. Ela era extremamente independente, orgulhando-se de viver sozinha e decorar seu apartamento. Os amigos admiravam sua determinação, inteligência e positividade infinita. Naquela fatídica sexta-feira, Janine passou a manhã silenciosamente assando biscoitos e dobrando a roupa. Mas mais uma vez, assim como na última vez, uma figura sombria permanecia por perto, observando, esperando pelo momento perfeito para atacar. Logo após o meio-dia, o agressor entrou silenciosamente em sua apartamento destrancado, pegando Janine totalmente desprevenida. Quando a colega de quarto de Janine chegou mais tarde naquele dia, o apartamento brilhante e acolhedor havia se transformado em uma cena de um pesadelo. Janine jazia espalhada no chão do seu quarto, esfaqueada mais de 30 vezes no peito, mais uma vez agrupadas grotescamente ao redor do seu coração, quase ritualísticas em sua precisão. Ela lutou ferozmente, com feridas defensivas visíveis em seus braços e mãos. O sangue encharcou suas roupas, livros e respingou nas paredes. Tragicamente, o agressor não parou por aí. Em assassinato. Evidências no local revelaram que ela havia sido ensaiada, deixando para trás evidências críticas de DNA, que mais tarde se provariam inestimáveis para a polícia. Mas naquele momento não havia respostas imediatas sobre quem havia feito isso. Após 2 assassinatos brutais em poucas semanas, o pânico dominou Claremont. A polícia começou a alertar os moradores para trancarem suas portas, não importa a hora do dia. O cuidado tomou conta das ruas. As mulheres evitavam sair sozinhas tarde da noite, mas o assassino não se intimidou. Em 3 de abril de 1990, outro caso semelhante abalou San Diego. Holly Tarr, de 18 anos, viajou de Michigan para visitar seu irmão Richard em San Diego durante as férias de primavera. Naquela tarde quente de abril, Holly tomou um banho relaxante após estar na piscina, sem saber que havia deixado a porta do apartamento de seu irmão destrancada. Passos silenciosos se moveram sorrateiramente em direção ao banheiro, segurando firmemente outra faca de cozinha roubada. Diferentemente dos demais, este ataque foi breve. Desta vez, o agressor atacou depressa. O assassino desferiu apenas uma facada decisiva diretamente no coração de Holly. A precisão foi cirúrgica, aterrorizantemente eficaz, não deixando nenhuma chance de sobrevivência. Em sua pressa para escapar, o assassino encontrou um trabalhador da manutenção alertado pela confusão. Os dois lutaram brevemente, mas o agressor conseguiu escapar, deixando para trás apenas uma faca ensanguentada, descartada em um beco próximo, outra pista em uma crescente cadeia de assassinatos violentos. Os assassinatos formavam um padrão claro, chocando San Diego. Em alguns meses, 3 mulheres jovens foram esfaqueadas até a morte dentro de suas casas, cada caso envolvendo facas de suas próprias cozinhas. O assassino desconhecido mantinha a cidade cativa pelo medo. A polícia desesperadamente aumentou as patrulhas, foi de porta em porta pedindo dicas, mas o agressor escapou da captura e ele se tornou mais audacioso. Em maio de 1990, o assassino atacou novamente. Desta vez, foi do outro lado da cidade, em East San Diego.
o que surpreendeu as autoridades. A mãe, de 38 anos, Alyssa Keller, morava sozinha com sua filha, Michelle, que por acaso estava fora em uma viagem escolar. Alyssa foi violentamente atacada à noite em seu apartamento, esfaqueada repetidamente em um frenesi de brutalidade inimaginável. Até seus olhos foram cruelmente cortados, desfigurando-a além do reconhecimento. O agressor roubou suas joias antes de partir, mas deixou para trás uma clara pegada de tênis. Essa foi uma pista crucial, mas insuficiente para identificá-lo. Michelle retornou na noite seguinte, descobrindo o corpo sem vida e ensanguentado de sua mãe, escondido sob um cobertor. Foi um horror que a assombraria para sempre. A polícia tentou conectar este crime aos assassinatos de Claremont, na esperança de parar o responsável antes de um novo ataque, mas infelizmente não conseguiram. O horror final ocorreu meses depois, no dia 13 de setembro de 1990, quando Pamela Clark, de 42 anos, e sua filha Amber, de 18 anos, foram brutalmente assassinadas dentro de sua casa. Na manhã de 13 de setembro de 1990, Pamela saiu de casa por volta das 8h para ir à academia, enquanto Amber continuava dormindo em casa. Por volta das 10 da manhã, vizinhos ouviram a voz assustada de Amber, seguida pela voz de um homem desconhecido. Momentos depois, um grito agudo ecoou e então, abruptamente, silenciou. Inquietantemente, os vizinhos descartaram a confusão como uma disputa familiar e ninguém chamou a polícia. Isso é surpreendentemente comum em casos de crimes reais e é atribuído ao efeito espectador. Por volta das 11 da manhã, Pamela voltou para casa completamente alheia ao perigo dentro. Ao entrar, ela viu sua filha morta no chão, mas antes que pudesse compreender o que havia acontecido, Pamela foi imediatamente atacada. Ela sofreu 11 facadas no peito superior, agrupadas perto do coração, e sua filha Amber teve um destino semelhante. Ela também foi esfaqueada no peito 11 vezes, com ferimentos concentrados novamente ao redor do coração. A faca usada no ataque foi empurrada com tanta força que quebrou, deixando a lâmina no chão do banheiro. O corpo de Amber foi movido após sua morte, posicionado deliberadamente na porta entre seu quarto e o corredor. Ela estava sem roupas, com as pernas abertas. O corpo de Pamela também foi arrastado e colocado na entrada da casa. Ela estava sem roupas e posicionada exatamente como sua filha. A polícia, posteriormente, encontrou a mãe e a filha, descrevendo a cena como algo saído de um filme de terror. Com 6 assassinatos em apenas 9 meses, e cada um perturbadoramente semelhante, o público exigia respostas, mas as respostas estavam em desesperada escassez. O assassino era meticuloso, calculista e cuidadoso, nunca deixando impressões digitais ou pistas óbvias. Desesperada, a polícia de San Diego buscou ajuda de perfiladores criminais, na esperança de que a psicologia trouxesse percepções além das evidências forenses. Os especialistas descreveram o assassino como provável jovem, capaz fisicamente e familiarizado com os bairros onde atuava. Eles alertaram as autoridades que sua compulsão por violência aumentava. Como resposta, grupos de vigilância de bairro surgiram rapidamente. Os detetives também entrevistaram centenas de possíveis testemunhas, vizinhos, amigos, colegas e conhecidos de cada vítima. Milhares de horas de filmagens de segurança de empresas próximas, condomínios e lojas da região foram analisadas. As linhas de dicas estavam sempre ativas. Cada chamador foi verificado e cada pista foi explorada. Mas com o tempo, as pessoas perdiam a esperança. Enfim, uma descoberta surgiu de uma fonte inesperada. Em 3 de fevereiro de 1991, quase um ano após o assassinato de Tiffany, um alerta de um morador mudou tudo. No final da noite, um vizinho no bairro de Scripps Ranch notou algo suspeito. Um Nissan azul permaneceu suspeitosamente
do lado de fora da casa de seu vizinho, dirigido por um jovem desconhecido que parecia estar fixado na propriedade. O homem se aproximou da casa da jovem mulher e tentou entrar. Perturbada por seu comportamento estranho, ela anotou discretamente a placa do veículo enquanto ele se afastava. Sua decisão de chamar a polícia desencadeou uma rápida sequência de eventos que finalmente resolveria o caso. Dentro de algumas horas, o Departamento de Polícia de San Diego rastreou o registro do veículo, revelando que pertencia a um residente local, um homem anteriormente desconhecido para as autoridades, Cleophas Prince Jr. Cleophas nasceu no dia 24 de julho de 1967 em Birmingham, Alabama. Sua infância foi instável e marcada por pobreza e violência. Quando ele tinha apenas 3 anos, seu pai foi preso por homicídio em 2º grau e cumpriu 14 anos de uma pena de 40. Cleophas cresceu em um dos bairros mais perigosos de Birmingham, onde o crime era extremamente comum. Na escola, ele era descrito como quieto, introvertido e visto pelos professores como um aluno que não atingia seu potencial. Foi na sua adolescência que ele se voltou para pequenos crimes, como vandalismo e furto em lojas. Ele abandonou o ensino médio sem avisar. Aos 19 anos, ele entrou para a Marinha, mas logo foi dispensado por roubo. No fim de 1989, ele se mudou para Claremont com sua namorada, Carla Lewis. Os vizinhos o conheciam como quieto, educado e fisicamente em forma. Porém, a polícia estava em seu encalço. Eles o conectaram a uma tentativa de crime que coincidia com todos os assassinatos prévios. Silenciosamente, sem alertá-lo, os detetives imediatamente instalaram vigilância. Em 4 de fevereiro de 1991, a polícia prendeu discretamente Cleophas no estacionamento de uma academia. Inicialmente, ele foi detido por um mandado de trânsito pendente, permitindo que os detetives o interrogassem sem revelar prematuramente sua suspeita de assassinato. Cleophas permaneceu calmo, negou o envolvimento e a polícia relutantemente o libertou por falta de provas suficientes para mostrar suas intenções. No entanto, eles continuaram a vigilância de perto, mas Cleophas não era estúpido. Com preocupação crescente, Cleophas fugiu repentinamente da Califórnia, voltando para casa no Alabama, mas os detetives agora se aproximavam dele e começaram a construir um caso concreto. Eles cuidadosamente ligaram sua presença, veículo e padrões a cada crime. Logo surgiram testemunhas identificando-o como o indivíduo suspeito observado perto de vários locais de assassinato. Com provas suficientes, a polícia emitiu um mandado de prisão para ele. No início de março de 1991, Cleophas Prince foi preso em Birmingham, mas inicialmente ele foi detido por um pequeno roubo. Isso foi até a polícia de Birmingham perceber quem eles tinham sob custódia e que ele era procurado por 6 assassinatos. Sob ordens judiciais, Cleophas foi obrigado a fornecer amostras de DNA, sangue, saliva e cabelo. Os testes revelaram a descoberta tão aguardada pelos detetives. O DNA de Cleophas correspondia perfeitamente ao sêmen recuperado da cena do crime de Janine Weinhold. As chances de erro eram quase nulas. Finalmente, após meses de medo intenso, luto e incerteza, a polícia de San Diego sabia, sem qualquer dúvida, que haviam capturado o serial killer que aterrorizava sua cidade. Quando os detetives confrontaram Cleophas com os resultados forenses, ele continuou a negar tudo. Seu comportamento era frio e desprezível, mas, para a polícia, sua negação já não importava mais. As evidências eram extremamente avassaladoras, e é aqui que as coisas ficam ainda mais perturbadoras. A polícia encontrou as joias que foram roubadas das vítimas e elas foram encontradas na gaveta de joias da namorada de Cleophas. Ele havia presenteado as joias como um presente de Natal. Sua namorada e Carla usavam, sem saber, as joias de vítimas assassinadas. A polícia encontrou mais evidências. Cada pessoa caminha de forma diferente
e após usar os sapatos por um tempo, todos têm uma Impressão digital distinta. pegadas correspondentes ao seu padrão distintivo de tênis confirmaram ainda mais sua culpa, sem questionamentos. No 4 de março de 1991, as autoridades de San Diego acusaram Cleófas de 6 contagens de assassinato. San Diego finalmente poderia Começar a curar. sabendo que suas ruas estavam mais seguras, embora assombradas pelas memórias de um predador que uma vez as perseguia. O julgamento começou em junho de 1993 e rapidamente se tornou um dos casos judiciais mais notórios e emocionalmente carregados de San Diego. Cleófas enfrentou 27 acusações, incluindo 6 contagens de homicídio em primeiro grau, redação, roubo, entre outras ofensas. O tribunal estava cheio de famílias enlutadas, jornalistas e segurança reforçada. O promotor principal apresentou um relato detalhado e gráfico de cada crime. Os jurados foram confrontados com perturbadoras evidências forenses, incluindo fotos gráficas da cena do crime. Eles também foram apresentados a evidência condenatória que ligava Cleófas diretamente às joias roubadas das vítimas, as quais ele, descaradamente, presenteou para sua namorada desavisada. Dizer que as evidências eram avassaladoras seria um eufemismo. Declarações de impacto das vítimas feitas pelas famílias também devastaram os jurados. Os pais falaram emocionadamente sobre as filhas perdidas, ressaltando seus futuros brilhantes, que foram cruelmente interrompidos. Vários jurados choraram abertamente enquanto os pais descreviam seu trauma contínuo e o vazio deixado pelos assassinatos de suas filhas. Em contraste, a defesa enfrentou enormes desafios. Eles argumentaram que Cleófas foi injustamente acusado devido a evidências circunstanciais, identidade equivocada e desespero por parte do investigador. A defesa sugeriu que a polícia havia manipulado mal as evidências e focado prematuramente em Cleófas sem seguir adequadamente outras pistas. No entanto, seus argumentos foram severamente enfraquecidos pelas convincentes evidências forenses da acusação, identificações de testemunhas oculares, prova de DNA e itens roubados incriminatórios. Durante o julgamento, foi relatado que Cleófas demonstrou um comportamento distante, raramente expressando emoção ou se envolvendo diretamente. Ele frequentemente rabiscava em um bloco de notas ou sussurrava para seus advogados. Sua atitude distante fez pouco para conquistar os jurados, já angustiados pelo testemunho gráfico e pelas representações vívidas de seus crimes perturbadores. Após meses de depoimentos, o júri começou as deliberações no início de julho de 1993. Em 13 de julho, retornaram com o veredito. Culpado em todas as 27 acusações, Cleófas foi condenado por 6 assassinatos com circunstâncias especiais, tornando-o elegível para a pena de morte. Cleófas permaneceu inexpressivo enquanto o veredito era lido em voz alta, olhando fixamente para a frente. Sua mãe, Dorothy Prince, no entanto, gritou de angústia e desabou brevemente, sobrecarregada pelo veredito. Os promotores pediram a pena capital, citando a extrema crueldade, violência e a natureza predatória dos crimes de Cleófas. Em uma arrepiante declaração final ao tribunal, Cleófas se dirigiu brevemente às famílias. Ele continuou a negar responsabilidade, expressando simpatia pelas famílias, mas não remorso. Ele apenas disse a eles que nunca fez isso. Isso só enfureceu ainda mais as famílias das vítimas. No dia 5 de novembro de 1993, o juiz o condenou formalmente à morte, enfatizando a brutalidade horrível e calculada única dos assassinatos. Cleófas apenas assentiu com a cabeça. Enquanto era levado para fora do tribunal, um parente de uma das vítimas gritou para ele apodrecer no inferno e, com isso, os procedimentos judiciais terminaram, oferecendo algum grau de encerramento para as famílias das vítimas, mas deixando cicatrizes duradouras em toda a comunidade de San Diego. Iniciativas comunitárias surgiram em San Diego para uma das vítimas. Parques infantis,
bolsas de estudo e placas comemorativas homenagearam as vidas perdidas tragicamente. As consequências jurídicas se prolongaram por meio de diversos recursos apresentados pela defesa de Cleófas. Eles contestaram tudo, do DNA à alegação de julgamento tendencioso. No entanto, em 2007, a Suprema Corte da Califórnia confirmou por unanimidade suas condenações e a pena de morte. Onde ele está agora? Apesar de ter sido condenado à morte, ele permanece encarcerado na penitenciária estadual de San Quentin e, devido a mudanças recentes na legislação, é improvável que seja executado. Agora, em seus últimos 50 anos, Cleófas continua cumprindo sua sentença. E embora décadas tenham passado, San Diego nunca esqueceu o horror infligido pelo homem, para sempre lembrado como o assassino de Claremont. Até hoje, Cleófas Prince Jr. nunca admitiu os assassinatos que cometeu, ainda protestando que é inocente.